Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a terça-feira da 5ª semana da Quaresma. Esta última semana que já nos prepara para a grande semana, Semana Santa. E meditemos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. O Evangelho de João será a continuidade do que escutamos ontem, mas a primeira leitura também nos indica aquilo que escutaremos na boca do próprio Jesus e um texto que já conhecemos. Primeira leitura é tirada do livro dos Números, onde diz: Naqueles dias os filhos de Israel partiram do Monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão? Falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. Devemos de compreender aqui algumas coisas, recordar alguns fatos históricos que já aconteceram anteriormente diante do povo de Israel. Um pouco antes, no capítulo que antecede, se trata da morte de Arão. O sacerdote Arão morre. Mas o povo que está caminhando no deserto começa a pecar contra Deus. Protesta contra Moisés, mas também contra Deus, por causa de ficarem rodeando a terra de Edom. Então, ao criticar Moisés, estão criticando o que Deus realiza através do seu servo. Isso já nos indica Jesus, recordemos. Moisés também é uma sombra de Jesus, só que ainda de modo diferente, porque Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa. E o povo se impacienta contra Moisés e contra Deus, reclamando que não há pão, que falta água e que estão com nojo do maná. Primeiramente, o Senhor já lhes havia dado água. Moisés havia tocado a rocha e a rocha lhe cedeu água. O pão eles tinham através do maná. Recordemos a carta aos Hebreus, que nos relata, o maná tinha o gosto daquilo que a pessoa queria comer. Então, podiam não ter o pão em forma, por assim dizer, feito com o próprio trigo, na forma visível do pão. Mas o maná era o alimento que se adaptava ao paladar daquele que o recebia e sentia o gosto daquilo que tinha vontade de comer. Do que estão reclamando? Por que estão murmurando o povo de Israel? Estamos vendo a inconsistência deste povo e a nossa inconsistência. Estamos compreendendo que muitas vezes aquilo que o povo de Israel reclamava, ou que nós vemos nos fatos da Bíblia, das Sagradas Escrituras, também acontecem de certo modo conosco. Nós não sabemos reconhecer
os sinais da presença de Deus e os alimentos que o Senhor Deus nos dá. E aqui não há alimento biológico, mas a questão espiritual, a questão daquilo que pedimos ao Senhor. Tantas vezes o Senhor nos mostra o caminho, nos dá a solução de muitas coisas que precisamos. Porém, nós somos aqueles que não aceitam a resposta de Deus porque não é da forma que nós queremos. Não tem a aparência que nós queríamos que tivesse. E reclamamos de tudo aquilo que o Senhor Deus nos dá, nos concede, de toda a ajuda que Ele nos realiza. E aqui é o grande questionamento de hoje, da primeira leitura. Também nós estamos, assim, reclamando, protestando contra Deus em nossas vidas, por aquilo que Ele não realiza do modo que nós queremos, e não sabemos reconhecer o quão bom o Senhor tem sido para conosco. E o que acontece? O Senhor então manda as serpentes e muita gente de Israel morre. Morre atacado pelas serpentes no deserto. Como também nós, na nossa vida. Recordemos, nós estamos atravessando o deserto desta vida rumo à pátria eterna, rumo à terra prometida. Não mais uma terra material, mas a terra do reino dos céus, onde haverá somente alegria, onde veremos Deus face a face. E Deus envia essas cobras? Não. Elas se apresentam a nós e nós cedemos a elas. Recordemos aqui também a passagem do Gênesis, onde Deus diz que a serpente morderá o calcanhar, a mulher pisará a cabeça da serpente e a serpente lhe morderá o calcanhar. Mas a salvação chegará. E aqui o que indica então para nós se fazemos esta conciliação com o texto do Gênesis? Simplesmente que a serpente, por causa de não nos contentarmos com aquilo que Deus realiza, nos oferece, como Ele se mostra, o como Ele nos toca, o como Ele é maravilhoso para conosco, nós cedemos à serpente que mais cedo ou mais tarde nos envenenará e nos matará espiritualmente. Por quê? Porque não sabemos agradecer e reconhecer a misericórdia de Deus em nossa vida. O seu amor para conosco, as suas realizações, que Ele nos concede aquilo que precisamos, mas não da forma que queremos, e aquilo que realmente necessitamos, não aquilo que nós queremos receber. Aprendamos a não murmurar como o povo de Israel na leitura de hoje. Em especial o alimento miserável que aqui é dito, para nós qual é o maná, o pão descido dos céus, o pão dos anjos? Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua presença viva e real. Que muitas vezes nós nos alimentamos e não nos satisfazemos com aquilo que recebemos do Senhor. Quantos católicos abandonaram a fé e alimentavam-se frequentemente da Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, o pão celestial, o pão dos anjos, o alimento dos céus. E por que isso aconteceu? Porque simplesmente não souberam, como os santos, como aqueles que ao menos lutaram pela sua santidade, fazer deste alimento celestial um alimento que transformasse as suas vidas, que realmente adequasse as suas vidas à pátria eterna que nos espera. Eu e você, meu irmão, minha irmã, como temos agido diante de todas as vezes que o Senhor nos alimenta, não só com corpo, sangue, alma e divindade de seu Filho, mas também com a sua palavra, com a oração, com as vezes que nos fala através das pessoas. Como temos agido? Murmurando? Reclamando? Agindo com nojo? Porque não é aquilo que nós queremos? Porque não é agradável a forma que o Senhor nos dá? Eu queria de outra forma? Eu queria viver como todos aqueles que estão afastados da fé? Sigamos a leitura. O povo foi ter com Moisés e disse, porque muitos já haviam morrido:
Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés mais uma vez vai interceder pelo povo, como já escutamos na leitura esses dias atrás. Moisés, como sombra do Filho de Jesus, que intercede por nós diante do Pai, nós que ofendemos a Trindade, o Filho que assumiu a nossa carne, viveu a nossa fraqueza igual a nós em tudo, exceto no pecado, intercede também diante do Pai pela nossa salvação, para que não morramos pelo veneno da serpente antiga. E o que fez depois? E o Senhor respondeu a Moisés: faze uma serpente abrasadora e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. E o que indica a serpente de bronze? Devemos de ver que não é uma coisa mágica a serpente. É um sinal que Deus colocou. Quem cura não é a serpente, senão a misericórdia de Deus para com seu povo. Enquanto que a serpente era este sinal da salvação que Deus oferece a todos os homens. E esta serpente será retratada hoje pela boca de Jesus no Evangelho. É o sinal da salvação. É o sinal da misericórdia de Deus. É Ele que cura e que salva. Por que digo isso? Porque, infelizmente, há uma mentalidade entre o povo cristão de que colocando um escapulário, uma cruz, e não vivendo conforme aquilo me exige, eu vou ser salvo porque carrego um sinal. Não. O sinal exige de mim uma conversão. Não basta eu pegar e colocar uma cruz. Não basta eu pegar e colocar o escapulário. Eu tenho que fazer aquilo que Nossa Senhora do Carmo pediu que seja feito ao utilizar o escapulário para receber as graças prometidas. Senão, o escapulário me serve como um objeto qualquer. E não é essa a finalidade. Tampouco da cruz ou de uma medalha. Devemos de adequar as nossas vidas àquilo que carregamos como sinal. É um sinal que nos aponta o amor e a misericórdia de Deus. Mas em si não tem poder algum, se não vivemos conforme nos é pedido. Passemos brevemente pelo Salmo. Diz o refrão: ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós meu clamor. E segue a primeira estrofe do Salmo. De mim não oculteis a vossa face no dia em que estou angustiado. Inclinai vosso ouvido para mim, ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Recordemos aonde está a face de Deus. No seu Filho, nós encontramos em Jesus. Mas pelo batismo esta mesma face foi impressa em nós, em nossas almas. Ali está impressa a face de Deus, que não deve de ser oculta. Nós muitas vezes brincamos de esconde-esconde com o Senhor, mas não é Deus que esconde a sua face de nós. Somos nós que nos escondemos de sua face, como Adão e Eva. Fugimos porque temos vergonha daquilo que fizemos. Estamos dispostos a mudar nossa vida e, vivendo aquilo que o Senhor quer, enxergarmos a sua face? Vamos agora ao Evangelho, que tem muito a ser meditado e nunca esgotamos nenhum dos Evangelhos, apesar de meditarmos longamente. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe: quem és tu então? Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno,
e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós escutamos hoje, como dizia, Jesus continuando a falar com os fariseus, mas também o povo está à sua volta. E Jesus se declara enviado do Pai no texto que apenas escutamos. Vejamos, versículo quase por versículo, que o Evangelho de hoje nos diz. O Senhor, no primeiro versículo 21, eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele está falando que eles vão se condenar eternamente. Por quê? Porque eles não estão abertos a compreender quem é Jesus. Estão vendo Jesus na sua presença real, visível, sensível, palpável enquanto Deus encarnado. E isso não moveu o coração deles. Por quê? Porque eles se obstinaram na sua capacidade, na sua intelectualidade, naquilo que tinham. E devemos aqui recordar aquilo que é dito no livro do Apocalipse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos. A porta só se abre do lado de dentro. Estes fariseus estão trancados dentro de si e não abrem a porta. E aqui é o primeiro questionamento a mim e a você, irmão e irmã. Também nós estamos assim fechados ao Senhor Jesus? Estamos fechados a tal ponto que Ele quer ter esta intimidade conosco, esta convivência conosco, convertendo e transformando nossas vidas, e nós não lhe permitimos? A resposta é nossa. Devemos de recordar. A resposta é nossa. E segue. Os judeus comentavam o quê? Por acaso vai se suicidar? Pois diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. O modo de interpretar dos fariseus, dos judeus, é sempre carnal. Eles não conseguem ter a luz sobrenatural. Eles não conseguem acessar aquele que Jesus é. Por quê? Porque lhes falta intimidade com Deus. E a porta dessa intimidade também está na oração, como veremos mais adiante. E o nosso modo de interpretar a Cristo, qual é? Carnal? Há muitas pessoas com capacidades belíssimas de ler o texto no original, nas línguas antigas, porém não conseguem conceber quem é verdadeiramente Cristo. Por quê? É como se examinasse Cristo somente no seu aspecto humano. É como se pegasse o exame de sangue de Cristo, fizesse um exame e observasse ali. Eles não vão ver a divindade de Jesus. Por quê? Porque ali eles estão observando a humanidade, somente o sangue biológico. E assim devemos de nos questionar como lemos as Escrituras. Somente conseguimos compreender de forma carnal ou conseguimos absorver o seu sentido sobrenatural e nos deixar tocar por Deus? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. O que indica este versículo? Dois modos de julgar. O modo de julgar carnal e o espiritual, sobrenatural. E qual é o problema? Jesus nos mostra a luz sobrenatural e que muitas coisas da vida carnal nós necessitamos abandonar. Porém, muitos querem unir luz e trevas. Querem unir o melhor de Deus com o que
pensam ser o melhor do mundo, os prazeres da carne. Mas sinto muito, serão condenados. Como diz o versículo seguinte: Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Morrereis eternamente? Sereis condenados ao inferno? É o próprio Jesus que está dizendo, não é o Padre. E muitos hoje não querem mais falar de inferno. Então, Jesus se deixou crucificar por amor a nós, para a nossa salvação à toa. Vamos jogar a Bíblia fora. Abandonemos a igreja. Nada serve se não existe inferno. É o próprio Senhor que está nos dizendo que morreremos eternamente se não vivermos para Ele. Não podemos querer unir luz e trevas, santidade e pecado, porque senão nos condenaremos eternamente. Não dá para se converter e continuar do mesmo jeito. Eu me converti agora ao cristianismo. Eu vou à missa, eu rezo, eu participo da missa de cura e libertação, eu participo de um momento de oração, de oficina de oração, disso, daquilo, mas eu continuo vivendo do mesmo jeito. Nada mudou na minha vida. Faço os mesmos pecados, tenho o mesmo gênio, não me deixo transformar pelo Senhor. Sinto muito, irmão e irmã. Não é possível. Nos condenaremos se continuamos assim. Não abandono meu vício da bebida, não abandono os meus vícios, todos eles que sejam. Então, sinto muito, nos condenaremos. E no 24 que acabamos de ouvir, o versículo, que Jesus fala, não acreditais que eu sou, Jesus está atestando a sua divindade. E aqui o que ele está indicando no texto, seja para eles, seja para nós. O cristianismo é a religião da fé, se não acreditais que eu sou. Jesus está revelando sua divindade, está querendo que o conheçamos, está nos mostrando uma ortodoxia, não uma ortopraxia. Já vamos entender o que é. O cristianismo, então, é religião da fé, ortodoxia, correta fé, da intimidade com Deus, e não da ortopraxia ou da praxis, onde a praxis vem primeiro, a ação vem primeiro, o agir vem primeiro. Por quê? Porque a praxis é consequência da minha fé e da minha intimidade com o Senhor. Porque eu amo a Deus, porque eu conheço, porque eu sei que Ele quer o meu bem, porque Ele me ensina a verdade, eu ajo segundo o meu amor ao Senhor. Infelizmente, nos nossos tempos, vivemos um retorno à ortopraxis, que é o judaísmo. Ouvi o comentário de um padre que leu um livro de um rabino que dizia: não consigo compreender os católicos. Por quê? Porque o judaísmo é a religião da ortopraxis, da ação. Faço primeiro, entendo depois. O cristianismo não é isso. O cristianismo é a religião da ortodoxia. Conhecer a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E conhecendo a verdade, eu ajo segundo essa verdade. Só que a verdade é uma pessoa, é uma relação, uma intimidade, uma vida sobrenatural. E nós temos vivido assim a nossa fé. Temos concebido a nossa fé desta maneira, procurando conhecer cada vez melhor a Cristo. E isso nos leva a conceber e a compreender Jesus como Deus encarnado. Que o mais importante no cristianismo é a união com Cristo na fé, que cresce esta mesma fé através da oração. Nós temos que rezar. O problema é que muitas vezes, nos nossos dias, desviamos da oração. Sempre encontramos tempo para outras coisas, mas nunca ou raramente temos tempo para rezar. Sem oração, a nossa fé não aumenta e não temos esta intimidade e união com o Senhor. Porque através da oração e da fé nós conhecemos quem Ele é, quem é verdadeiramente Jesus e o que Ele fez por nós. A consequência da cruz, o seu amor para cada um de nós. E assim, nós nos deixamos converter, transformar e vivemos uma vida sobrenatural, como todos os santos e santas, como todos os cristãos são chamados a viver. E temos nos esforçado a viver deste modo, irmão e irmã. E aqui, ao condenar que não vivem no pecado, está também falando da infidelidade deles a Deus e da infidelidade que nós
Muitas vezes podemos viver. Por quê? Porque não pode haver justificação nem remissão sem a fé. Nós temos sido fiéis ao Senhor. E o Senhor diz que Ele é o princípio, eu sou, princípio e o fim de todas as coisas, revelando-se Deus como havia dito. Mas sigamos ainda o que nos falta do trecho do Evangelho a meditar. No 25, perguntam-lhe: quem és tu então? Não enxergaram o óbvio. Jesus lhes falou: eu sou Deus, sou Filho de Deus, sou a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. O óbvio está diante deles e eles não enxergam. Por quê? Porque continuam fechados na vida carnal. Não têm uma vida espiritual, verdadeira, autêntica. Vivem de um fingimento. Não têm fé. E eu e você, irmão e irmã? Conhecemos a Deus, enxergamos o óbvio. Ou não? O óbvio que Deus me pede para a minha vida é viver dessa forma. E nós vivemos óbvio ou não? Continuamos, mas será que é isso mesmo que Deus quer que eu faça? Porque ninguém quase hoje vive isso. Olha, cuidado, se não estamos aqui com os fariseus. E continua no mesmo versículo, Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo? Ainda não entender? Desde o começo estou dizendo quem eu sou. Ontem ainda escutávamos, o Pai fala de mim. Então, se ele está falando do Pai, está dizendo que é o Filho do Pai. Então, é o Filho de Deus. Eles não reconhecem o Filho de Deus. Eles não se abrem. Continuam na sua vida materialista, biológica, e não se abrem à graça. Eu e você, como estamos agindo diante do Senhor? E Jesus continua falando do Pai, fala do julgamento. Ele fala que tenho a julgar também, mas aquele me enviou é fidedigno. O Senhor vai julgar, mas na eternidade, não aqui. Depois não compreenderam que está falando do Pai, e ainda não compreendem porque não se abrem ao Senhor. E o versículo 28, por isso Jesus continua: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Então, quando nós entendermos o mistério da cruz, nós compreenderemos a divindade de Jesus. Mas para isso devemos de compreender este mistério, este amor, e recordar que aquilo que Jesus também está pedindo a eles de fidelidade é o que? A obediência total ao Pai. A obediência total, Deus me pede isso, por amor eu vou fazê-lo. E temos realmente obedecido ao Senhor, temos meditado e compreendido o mistério da cruz, porque o último versículo diz que muitos creram nele. Por quê? Pela cruz é que muitos vão começar a crer em Jesus. A cruz vai ser a passagem para a fé. E nós compreendemos o mistério da cruz para compreendermos a divindade. Recordemos, quem pode ofender a Deus? O homem. Deus ofendido infinitamente só pode ser, por assim dizer, sanada, entre aspas, essa ofensa infinita contra Deus pelo próprio Deus. E Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, sendo homem, ele assim sana a infidelidade do homem a Deus pela sua obediência total ao Pai, sendo ele Deus. E aí está o mistério da cruz, a total entrega de amor, que nós também devemos de aprender a entregar a vida ao Senhor, em total amor a Ele. E o temos feito. Jesus também nos chama a compreender que precisamos elevar a mente às realidades sobrenaturais e a desapegar das coisas sensíveis. Não podemos ficar somente olhando as coisas sensíveis, querendo compreender tudo de forma carnal. Necessitamos olhar com um olhar sobrenatural, com o olhar da alma. Mas temos o feito? Temos rezado, meditado,
compreendido, ou somente procuramos meditar e compreender de uma forma racionalista, de uma forma intelectual, e não passamos a compreensão sobrenatural da graça que deve de transformar as nossas vidas. Vemos que os inimigos de Jesus estão sempre cegos, porque estão fechados em si mesmos. Mas Jesus nos chama a olhar para a sua cruz, para o seu amor, que somente ali, meditando o seu grande amor por nós, podemos nos abrir a compreender melhor aquilo que ele tem a nos dizer e o que ele espera de cada um de nós. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos verdadeiramente uma realidade sobrenatural, meditando e compreendendo a paixão, morte e ressurreição de seu Filho, vivendo cada vez mais seus ensinamentos, nos abrindo ao seu Espírito Santo, à sua graça, para viver a santidade, a total obediência ao Pai. E vivendo nesta mesma santidade e obediência, possamos assim merecer um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.